Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Você que me ouve, você que tem passado momentos de humilhação e você tem percebido que o seu brilho, ele se apagou. E aí eu pergunto para você, como resgatá-lo? Então nessa noite eu gostaria aqui de trazer uma reflexão para que você possa resgatar a grandeza de coisas que trouxeram humilhação e vergonha. No livro de Jó, capítulo 30, nós vamos falar sobre humilhação e a vergonha que ele passou. E para os dias de hoje você tem passado essa humilhação e vergonha. O significado do livro de Jó, capítulo 30, ele relata a sua atual humilhação e vergonha. Ele fala de sua grandeza passada e vai descrever a sua miséria presente. Então, a sua atuação e atual humilhação e vergonha, ela tem um propósito que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós achamos que Deus não está olhando para nós. Mas eu gostaria aqui de, com simples palavras, trazer aqui e que você possa desenvolver algo maravilhoso diante da presença do Senhor. Mas o texto ele não nos traz muita alegria. Então ele vai falar de uma honra, de uma felicidade que ele esperava, mas também tinha a vergonha e a miséria sobre a vida dele. Os mais baixos da sociedade zombam dele cruelmente. Essas pessoas inúteis, elas foram levadas para os terrenos baldios, estéreis, em punição por seus crimes, mas agora eles voltam para zombar dele, enquanto ele se senta com dor e a desgraça no depósito de um lixo, que é o que refere-se à palavra de Jó, capítulo 30, do 1 ao 8. Então Deus permite que o humilhem sem restrições, e ele não pode se defender. Ele se sente como uma cidade que já foi gloriosa, mas agora é esmagada e invadida pelo inimigo. Além de sofrer humilhação cruel, Jó tem dores físicas agonizantes. Ele não obtém alívio de dia e de noite. Enquanto ele rola em agonia, suas roupas se enrolam em volta dele, ficam cobertas pelas suas imundícias, como se fosse um lixo queimado. Que você vai ver isso no capítulo 30, do 9 ao 19, que muitas vezes nenhuma resposta de Deus tem te alcançado. Então, Jó, ele clama a Deus, mas Deus só lhe envia mais dor, como se o torturasse até a morte. E com o desespero de uma pessoa afundada em certa ruína, então Jó clama por socorro, mas ninguém lhe dá a assistência solidária que ele dava aos outros. Tão deprimido em espírito e repugnante na aparência, torturado pela dor e rejeitado por seus companheiros, ele não pode fazer nada além de gemer. Então o que o livro ele diz? No 27 ao 31. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, com dias sem sol. Eu me levanto de dia de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo e os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta
e o meu corpo queimado de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Então, o que podemos aprender com o sofrimento de Jó? Nós podemos aprender com a experiência de Jó, que vai nos ensinar que talvez nunca saibamos a razão específica do sofrimento, mas devemos confiar em nosso Deus soberano, santo e justo. Então, os seus caminhos são perfeitos, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30. E já que os caminhos de Deus são perfeitos, podemos confiar tudo o que Ele faz e tudo o que Ele permite, porque Ele também é perfeito. E aí vem algumas razões que você deve confiar em Deus, mesmo nas dificuldades. Então eu te pergunto, e você que está me ouvindo, tem razões para confiar? Quando vêm as dificuldades, surgem muitas perguntas. Onde está Deus? Será que Ele se importa comigo? Posso mesmo confiar nele? Enquanto as circunstâncias procuram corroer a nossa fé, a Bíblia nos mostra que podemos confiar em Deus. E é a melhor escolha que podemos fazer. Então, se você parar para pensar, Deus tem todo o poder, que é o mesmo que está escrito no livro de Isaías 26:4, que ele diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então Deus é a rocha eterna, é um fundamento firme para a sua vida. Ele é inabalável e nem pode ser destruído. Todas as coisas foram criadas por Deus e Ele tem poder sobre toda a criação. Ninguém consegue impedir os planos de Deus de acontecerem. Então, quando depositamos a nossa confiança nele, estamos fundamentando a nossa fé na rocha inabalável que é o Senhor. Então Deus nunca nos abandona. No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então confiar em Deus em meio às lutas é um exercício de fé para o seu dia a dia. Os desafios não acabam quando passamos a confiar nele, por isso sem fé é impossível agradar a Deus. E se queremos a presença do Senhor, devemos confiar nele sem olhar para os problemas e dificuldades. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas como esquecer os problemas e as dificuldades? A partir do momento que você confiar nele, ele vai te ajudar a superar as tribulações. Então o Senhor é digno de toda a nossa confiança. Os que confiam em Deus não são abandonados. Então por que você seria esquecido? Então confie verdadeiramente em Deus. Ele não vai te abandonar. O fruto da confiança no Senhor é a sua fidelidade. Confie em Deus e sinta-se protegido por Ele. Então Deus vai cuidar de você. Não adianta alimentar a ansiedade. Ela não vai resolver nenhum dos seus problemas. Pelo contrário, causará ainda mais dificuldades. Em vez disso, entregue a Ele as suas preocupações e ansiedades, pois Deus cuida de você nos mínimos detalhes, que mesmo muitas vezes você não tem percebido. Creia de coração, pois o Senhor toma conta da sua vida, mas só basta confiar. Então quando você confia, Deus ele vai te proteger. Será que Deus consegue te proteger? Eu digo que sim. Na hora da dificuldade, quando você se sente atacado por todos os lados, você pode encontrar um refúgio em Deus. A palavra de Deus é poderosa para nós e para nos proteger das setas do maligno. Por isso devemos tê-la como nosso porto seguro. Além de nos dar proteção, a palavra de Deus nos dá esperança com as suas promessas. Então Deus ele vai nos proteger das setas do maligno. Então aí Deus endireita a tua vida. E lá no livro de Provérbios ele vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo. Então Deus vai endireitar as coisas. Não se preocupe. Quando você começar a confiar nele, Ele vai te ajudar a encontrar a solução e trazendo paz para o seu coração. Então, nas dificuldades, é fácil cair no erro de achar que tudo depende de você. Mas a verdadeira solução é pôr sua confiança em Deus. Podemos ter conhecimento, mas não temos a onisciência do Todo-Poderoso. Nossa visão é limitada, mas de Deus sabe de todas as coisas. Quando confiamos em Deus, estamos tornando e tomando a melhor escolha para a nossa vida. Então Deus ele vai se tornar fiel na tua vida. No livro de Salmos 33:4 ele diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Então Deus não falha, Ele sempre cumpre as suas promessas. Se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, você tem a promessa que Ele vai estar sempre com você e vai cuidar de você. As dificuldades são temporárias, mas a promessa de Deus são eternas na sua vida. Então aí Ele se torna bom. Quando o Senhor se torna bom, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, Ele vai dizer assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E eu creio. Deus é bom em tempo todo. Mesmo que tudo à sua volta pareça estar perdido ou sem direção, acredite. Ele continua no controle de tudo. E a sua misericórdia e bondade se estendem sobre a sua vida. Em todos os momentos, Deus é maravilhoso e traz um escape de salvação através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, quantas vezes já nos sentimos como Jó? Quem sabe você esteja se sentindo assim neste momento. A miséria em que Jó havia caído o levou a um sentimento de abandono. Em sua ignorância acerca do conflito, chegou a dizer: Deus, tu foste cruel comigo. Além de tudo, por mais que em sua prosperidade ele tenha tratado as pessoas com misericórdia, em sua angústia foi tratado como um ser abominável. Mas mesmo assim ele clamava a Deus e a sua resposta era o silêncio. Os dias de aflição que se apoderam de Jó iam além do sofrimento físico. Ele chorava com o coração. O seu canto converteu-se em lágrimas e os seus discursos aprazíveis em gritos de socorro. Sem dúvida, além de ter interferido na vida de Jó pessoalmente, então Satanás ainda levantou seus agentes para atormentá-lo. Se ele não havia caído após ter perdido tudo, e nem mesmo quando perdeu a sua saúde, então pensou o adversário: pode ser que ele blasfeme contra Deus, e se eu colocar pessoas que o atormentem ainda mais. Então, gente para quem já não há socorro. Isto é, gente de coração obstinado. Assim como antes, Jó era cercado por pessoas que o admiravam em sua miséria. E se viu rodeado por escarnecedores. A história de Jó nos esclarece o fato de que há sim, uma batalha espiritual, cujo objetivo é a conquista do meu e do seu coração. Isso explica a causa de tantas tristezas que você tem vivido e decepções pelas quais passamos ou haveremos de passar. Enquanto muitas vezes questionamos o silêncio de Deus, ao mesmo tempo está acontecendo uma guerra que nossos olhos não podem enxergar, mas que o coração pode sentir. E o nosso destino eterno depende do desfecho desta peleja, que eu e você precisamos pelejar. Da nossa decisão diária, de que lado da batalha escolhemos estar. Hoje,
Satanás está irado com um povo em particular. Irou-se o dragão contra a mulher que foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que está no livro de Apocalipse 12, 17. A identidade do povo remanescente de Deus é o objetivo da fúria do inimigo. Assim como a integridade de Jó causou indignação a Satanás, todo aquele que permanece sendo fiel a Deus também se torna alvo do ódio do adversário. Não se engane, a obediência aos mandamentos de Deus não vai nos salvar, mas é o resultado da nossa vida e de todo aquele que já foi salvo pela fé em Cristo Jesus. A ira do inimigo contra Jó foi passageira, enquanto a recompensa de Jó será eterna. A cólera do inimigo contra os santos do Altíssimo também é provisória, pois ele bem sabe que pouco tempo lhe resta, que está no livro de Apocalipse 12, 12. Resistir-lhes firmes na fé, e ele fugirá de vós. Lancemos sobre Cristo toda a nossa ansiedade, e ele certamente cuidará de nós até o fim. Então, precisamos vigiar e estar orando e acreditando que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim com todos os principados e potestades que existem nesse mundo. Esta é uma promessa de Deus, que quando nós perseveramos, nós jejuamos, nós oramos, nós já somos vencedores de toda e qualquer cilada do diabo. Então, eu tenho certeza que esta mensagem, ela vai tocar o teu coração. E que você que está se sentindo humilhado, desonrado, por alguma palavra, por alguma coisa que fizeram para você, e ao todo tem se sentido envergonhado, e tem sentido o seu brilho, que parece que se foi, eu te falo, você pode resgatá-lo. Depende somente de você. Eu agradeço a você, ouvinte, por esta mensagem que nasceu no coração de Deus para a tua vida. E antes de aqui finalizar essa mensagem, eu gostaria de orar por você. Você que tem se sentido humilhado, desonrado e quer resgatar o brilho que um dia foi tirado de você. Então oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse momento tem quantas almas, quantas pessoas têm se sentido sem brilho, querendo resgatá-la, esse brilho que se perdeu, por estar numa humilhação, por ter sido envergonhada. Então, Pai, que essa grandeza volte para a vida de cada uma delas. Eu peço isso ao Senhor nesta noite, porque um dia o Senhor resgatou o meu brilho. Um dia o Senhor me mostrou que andar com o Senhor é a melhor coisa, mesmo com as dificuldades, mesmo com os levantes, mesmo com as calúnias. O Senhor resgatou em mim o brilho de um dia ter pensado em desistir. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo brilhar cada vez mais sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Então eu apresento a cada um na tua presença, e que a presença dele esteja sobre cada vida, para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado, um forte abraço, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, neste momento, para a honra e a glória do teu santo nome. Em o nome de Jesus.